Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, do versículo 2 ao 6. Oremos antes da leitura. Vem falar com teu povo, ó Pai, por meio das Sagradas Escrituras, que ao abrirmos o teu livro, dele emane a luz dos céus, e esclarece todo o engano, e do erro livra os teus filhos, ó Pai. Ó nosso Deus, desvenda os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da tua lei. Amém. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Às vezes, com a nossa, empolgação teológica, ou como nós, crescemos na vida cristã, nós temos uma tendência de encerrar os nossos assuntos ou as nossas conversas apenas intramuros. Servir a Jesus, aprender sobre teologia é muito bom, né? É uma zona de conforto. E automaticamente nós passamos apenas a conviver com os crentes. Aí nas redes sociais nós vamos criando uma bolha, evangélica, teológica, em que nós nos degustamos ou gostamos, de discutir e conversar a respeito das maravilhas da vida de Cristo, teologia, da igreja, coisas desse tipo. E não há nada de errado. É recomendável aos crentes que priorizem o convívio com outros crentes. O salmista no Salmo 16 diz que quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Mas a vida cristã não é feita só de contato com aqueles que são semelhantes a nós. Isso vai acontecer apenas no céu, mas na vida presente, os crentes não são chamados a viverem apenas com os crentes, embora devo dar prioridade, evidentemente, a este convívio. Paulo aqui, então, nesse capítulo 4, a partir do versículo 2, ele tem justamente essa preocupação. Se você vem caminhando no raciocínio da carta, então, a igreja na cidade de Colossos é uma igreja que tem uma heresia, com todas as suas características, um pouco de misticismo, um pouco de gnosticismo, um pouco de legalismo, e o remédio que ele apresenta contra essa heresia é a nossa união com Cristo. Os capítulos 1 e 2, são a tese central da carta aos Colossenses, a nossa união com Cristo. O Cristo é suficiente para nós vencermos qualquer heresia ou qualquer coisa de mal que venha a atacar a igreja. E depois, então, que eu entendo essa união com Cristo, isso vai resultar em santidade. Então, você vem trabalhando a partir do capítulo 2, versículo 20 aí, você vem nessa questão da santidade pessoal. Depois, aqueles que estão unidos com Cristo têm santidade em relação ao irmão, aos irmãos na fé. Aqueles que estão unidos com Cristo essa união resulta em santidade em relação na família, aquele sermão sobre os deveres da família, maridos, mulheres e filhos. E aqueles que estão unidos com Cristo também têm santidade na sociedade ou nos seus relacionamentos. Foi o que você viu semana passada, no relacionamento entre senhores e servos. A nossa união com Cristo nos santifica pessoalmente, nos santifica no convívio para com os nossos irmãos, nos torna maridos melhores, esposas melhores, filhos melhores, e a nossa união com Cristo nos transforma também em patrões melhores e em empregados ou servos melhores. Esses são, os frutos ou as consequências da nossa união com Cristo. Mas agora Paulo, a partir do versículo 2, parece até que ele tem uma certa ruptura de pensamento, Ele vai trabalhando lá: abandonem o mal, santifiquem, os homens devem ser assim, as esposas devem ser assim, os senhores para com seus servos devem ser assim. Aí versículo 2, perseverai na oração. Parece aquele conselho genérico, que você não tem nada para dizer, você fala, vamos orar. Você responde assim, mais ou menos. Mas se você entender o que tem acontecido anteriormente, o que Paulo está respondendo aqui, ou lidando ok, a minha união com Cristo me chama
a santidade pessoal, me chama a santidade para com os meus irmãos, me chama a santidade na família e me chama a santidade na sociedade. Como que eu alcanço isso? Como que eu vou me alimentar desta união a fim de que eu possa, digamos, chegar a esse nível de santidade ou nessas áreas? E aí, então, a partir do versículo 2 do capítulo 4, Paulo vai lhe dar. Você vai orar. Persevere na oração a fim de que a sua santidade pessoal e nas outras áreas não seja perdida, mas seja alimentada. E é isso que Paulo vai tratar do versículo 2 até o versículo 6. Se você quiser anotar, hoje à noite eu vou defender a tese de que a nossa união com Cristo gera em nós orações e ações missionárias. A nossa união com Cristo gera em nós orações e ações missionárias. Vamos à primeira parte, então, a primeira consequência dessa união com Cristo, que é a nossa oração missionária. Isso está descrito nos versículos 2, 3 e 4. Paulo começa a dizer, então, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Se eu quero não apenas crescer em santidade, mas também, digamos, atingir outras pessoas para que elas conheçam a Cristo, o primeiro instrumento que eu tenho é a oração, porque por meio dela eu cumpro a vontade de Deus. Quando nós oramos a oração dominical, nós começamos, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. Qual é a vontade de Deus para nossas vidas? Às vezes a gente fica numa busca incessante, atirando para tudo quanto é lado, né? Deus revela a minha vontade. No estudo com os jovens, nós já lidamos com isso, né? Tem gente que fica buscando o centro da vontade de Deus e tem gente que nunca acha. Talvez a vontade de Deus seja um triângulo escaleno, né? Aquele mais difícil de você encontrar o centro. Mas a Bíblia nos deixa bem claro que aquilo que Deus quer saber ou revelar a nós, Ele já revelou. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Lá na carta ao Timóteo, Paulo vai dizer que Deus, né, o qual a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O todos sejam salvos aqui não é o todos numericamente, mas é o todos qualitativamente. Todas as categorias de pessoas alcancem a salvação. Portanto, eu cumpro a vontade de Deus por meio do anúncio do Evangelho. E para anunciar o Evangelho, ou ser capacitado a fazê-lo, para ser um santo capaz de anunciar o Evangelho, eu tenho que começar orando. Se você tem alguma versão alternativa, a nova Almeida atualizada, a NAA, vai ter o versículo 2 assim: continuem na oração. Continuem orando. Ou seja, esse combustível de continuidade, de permanência, é a primeira característica que a nossa oração deve ter. A oração deve ser contínua, perseverante. Outra característica que a oração vai ter também é de que, se ela é perseverante, ela tem que ser atenta, vigiando. Lembre-se das palavras de Jesus aos seus discípulos: vigiai e orai, para que não caiais em tentação. Portanto, a ideia aqui do vigiar é do alerta, da prontidão, do radar espiritual, sempre lembrando, porque por meio desta oração constante e atenta, nós nos blindamos ou combatemos os dardos inflamados do inimigo contra nós. Mas a oração, ela também tem uma terceira característica. Se ela é contínua, se ela é atenta, vigilante, né, ligada, ela também é uma oração que é agradecida. Perseverai, vigiai com ações de graças. A oração que chega ao Senhor, ela é uma oração cujo conteúdo é composto não apenas de petições, mas também de
agradecimento. Ore agradecendo para que a sua oração não seja uma mera carta ao Papai Noel pedindo seu presente. Nós comportamos-nos em relação a Deus muito igual a crianças escrevendo as suas cartas e os seus desejos ao Papai Noel. E grande parte das nossas orações não são atendidas justamente por essa falta ou ausência desse teor de gratidão que as nossas orações têm. Tiago vai dizer que as nossas orações não são atendidas porque pedimos mal para atender aos nossos próprios interesses. E aqueles que fazem da oração um mero instrumento para atendimento dos próprios interesses não serão atendidos. Jamais conseguirão alcançar a santidade pessoal e nas outras áreas da vida se você fizer da oração um mero instrumento de petição. É claro que podemos pedir ao Senhor por meio das nossas orações, porque Ele deixou esse instrumento para que nós o fizéssemos. Mas nós temos uma tendência a negligenciar as ações de graças enquanto nós oramos a Deus. A verdadeira união com Cristo faz com que nós sejamos pessoas que oram de forma contínua, vigilante e de forma agradecida. Mas aí também, essas nossas orações, elas devem conter uma petição agora para que, ao mesmo tempo em que nós agradecemos e somos atentos àquilo que está acontecendo conosco, nós devemos suplicar, pedir com ênfase, para que Deus nos abra a porta à palavra. E aqui tem algumas características muito interessantes para nós observarmos. Ou seja, eu quero que você acompanhe a nossa linha de raciocínio. As nossas questões agora, o Paulo não está tratando apenas de questões intramuros na igreja, na vida dos colossenses. Ele tratou desses problemas, apresentou o Cristo, mostrou o que deve acontecer, mas é como se ele estivesse dizendo aos crentes: agora vocês têm que ter consciência de que vocês têm que sair dos muros também e revelar esse Jesus Cristo que vocês se uniram a Ele, cujas paredes são derrubadas. E o teor da oração, então, aqui, ela tem que ser, primeiramente, uma oração que peça oportunidades de falar a respeito do Evangelho. Ore por aqueles que estão no fronte de batalha. Paulo pede a oração aqui de abrir portas, e a figura aqui, ou a primeira inferência que nós temos, é que Paulo está falando literalmente das portas da cadeia. Ele está preso. Paulo está aqui na primeira prisão dele, aquela descrita no livro de Atos, lá no final, que nós classificamos como uma prisão domiciliar, em que ele ficava preso com um guarda 24 horas ao lado dele, mas ele podia receber algumas visitas, algumas pessoas poderiam encontrá-lo. Então veja bem, a oração de Paulo não é abra portas para eu fugir. A oração de Paulo é que essas portas sejam abertas para que as pessoas possam vir aqui e isso seja uma oportunidade para eu pregar o Evangelho. A preocupação principal dele não é sair da cadeia, mas anunciar a graça de Deus e esse Evangelho. E esse homem fez muito mesmo preso. Se você se lembra das origens dessa carta aos Colossenses, ela é entregue por Epáfras, que é alguém que foi evangelizado quando Paulo estava livre, mas depois, surgindo os problemas na igreja de Colossos, o que ele faz? Ele vai lá na prisão de Paulo, acaba preso junto com Paulo, mas depois é solto e traz essa carta. A carta Filemão trata de um escravo, Onésimo. Esse escravo fugiu de Filemão, foi evangelizado por Paulo e voltou agora na condição de crente. Na carta aos Filipenses, Paulo fala: os da casa de César te saúdam. Muitos estudiosos apontam que essa expressão dos da casa de César se remetem à chamada guarda pretoriana, que era a guarda pessoal do governador e que também fazia a vigilância de Paulo. Esse homem foi capaz de pregar até aqueles que poderiam ser vistos como seu carrasco, como seus carrascos na prisão.
Portanto, meus amados irmãos, orações missionárias decorrentes da nossa união com Cristo são orações que pedem oportunidades para o anúncio do Evangelho, mas não apenas para, digamos, você sair, mas para que onde você esteja, você seja um instrumento para anunciar o Evangelho. E o conteúdo desse anúncio do Evangelho, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Que mistério é esse? Não é um mistério na conotação que nós conhecemos, né, de algo secreto, né, que não pode ser revelado, não é disso que Paulo está falando. Mas Paulo vai usar essa expressão em outras passagens, aqui em Colossenses mesmo, nos versículos, capítulo 1, versículo 26 e 27, ele vai falar o mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Do que Paulo está falando? Que mistério é esse? Esse mistério que foi revelado é a encarnação da pessoa de Jesus e o anúncio dele. A lógica que Paulo está tratando é o seguinte: no Antigo Testamento, o Evangelho, embora já presente, ele era restrito, ou digamos, o alcance dele era menor. Embora os crentes do Antigo Testamento também fossem salvos pela graça, pelo Cristo que haveria de vir, mas eles não tinham esse Cristo com clareza. Apenas lá em Isaías é que a figura do servo do Senhor vai ficar mais clara, mas o crente do Êxodo, do Deuteronômio, do Levítico, Números e por aí você vai, é alguém que sabia assim, olha, Deus vai suscitar alguém superior a Moisés. É alguém que lembrava-se lá do Gênesis, olha, vai ter um descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Mas não era um Cristo claro, evidente, digamos, em alta resolução, para que os crentes do Antigo Testamento entendessem. Quando Cristo se encarnou, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. E quando Paulo vai dizer na carta aos Efésios que por meio de Cristo ele derribou o muro de separação que havia entre judeus e gentios, e agora todos conhecem o Evangelho, todos os povos podem conhecer esse Evangelho, o mistério foi revelado. Então é disso que Paulo está falando. Então pegue a lógica dele, orem por mim, para que me seja dada a oportunidade de revelar a pessoa e a obra de Cristo. O que Cristo é capaz de fazer não apenas pelos judeus que se convertem, mas por todos os povos que se rendem aos seus pés. É isso que Paulo está falando. E aqui já tem uma aplicação muito interessante para nós. Qual é o conteúdo da mensagem evangelística? Qual é o conteúdo da mensagem do Evangelho? Às vezes você fica preocupado em elaborar argumentos filosóficos, teológicos, apologéticos, complexos. E todos esses recursos são bem-vindos, né? Uma boa filosofia é bem-vinda, apologia é bem-vinda. Mas deixa eu te dizer, se você quer anunciar o Evangelho, fale da pessoa e da obra de Cristo. Fale do que Cristo, o que Deus, por meio de Jesus Cristo, faz ao longo dos séculos, transformando vidas. Há um adágio popular que diz que o compartilhar do Evangelho é como se fosse um mendigo ensinando a outro onde encontrar pão. E aqueles que foram alimentados pelo pão de Cristo, pelo pão da vida, podem indicar aos outros essa beleza, esse alimentar espiritual que Cristo nos proporciona. Esse é o mistério de Deus. Orações missionárias são orações contínuas, são orações vigilantes, atentas, são orações agradecidas e são orações que pedem a abertura de portas a fim de que nós possamos falar do Evangelho. E o Evangelho é uma pessoa, o Evangelho é Jesus Cristo. Note que Paulo não terceiriza o serviço aqui. Paulo não diz assim, olhe para que o Evangelho se expanda, mas como eu estou preso, outros possam pregar o Evangelho. Não. Ele fala, a fim de falarmos, referindo a ele, né, do mistério de Cristo, pelo qual eu estou algemado. Se fosse aos nossos olhos, talvez seria extremamente inoportuno falar do Evangelho numa cadeia. A última coisa que você ia pensar, talvez ele estivesse mais preocupado, ou nós estaríamos mais preocupados com um plano de fuga, né,
daquele estilo do filme 11 Homens, um Segredo, o assalto lá, ou fugir de Alcatraz, alguma coisa bem inteligente desse jeito, né? Mas Paulo, as circunstâncias adversas ainda fazem desse homem um missionário. De forma que pregar o evangelho não é uma questão de conforto, mas todo momento é oportuno para que nós possamos pregar o evangelho. E aí no versículo 4 também, para que eu manifeste como devo fazer ou manifestar esse evangelho. Mas aí a partir do versículo 5, então, nós temos o segundo resultado da nossa união com Cristo. Se o primeiro resultado são orações missionárias, contínuas, atentas, com ações de graças, orações que pedem a oportunidade para nós falarmos a respeito do evangelho. Agora, então, essa união com Cristo vai gerar em nós ações missionárias. Porque tão importante quanto nós sermos alimentados pela oração, nós também devemos agora agir de forma a colocar ou anunciar esse evangelho. Então, a partir do versículo 5, são ações missionárias. E que ações, ou como devem ser feitas essas ações missionárias? E a primeira característica que essas ações devem ter é que devem ser ações com sabedoria. Isso infere que existem pessoas que não são sábias para compartilhar o evangelho. É preciso ser sábio, né? Talvez você fale, quero compartilhar o evangelho, vou evangelizar o meu vizinho. Aí você vai pôr o som alto, 500 graus de puro fogo, né? Meia-noite para tocar, para você ganhar o seu vizinho para Deus, né? Você vai ganhar um inimigo, um avesso do evangelho. Vou ganhar meu colega de trabalho. O coitado do seu colega de trabalho está lá tentando entregar um relatório, você joga o folheto na mesa dele, toma aí, por aí vai. Você vai ganhar um outro inimigo também no trabalho. Não que nós não devamos anunciar o evangelho aos nossos vizinhos, aos nossos colegas de trabalho, mas é preciso ter sabedoria para compartilhar o evangelho. Orar para que o Senhor nos dê palavras e momentos corretos. O comportamento para com os de fora. As nossas ações falam tanto quanto as nossas orações. Porque nós corremos o risco de, no anúncio do evangelho, cairmos em dois extremos. O primeiro extremo é de que é verdade que as missões são sustentadas por oração. É verdade. Cremos isso, né? Uma igreja missionária é uma igreja que primeiramente ora. Mas não é só isso. A oração é um dos lados da moeda do esforço evangelístico. Mas o nosso comportamento, as nossas ações e os de fora aqui são aqueles de fora da igreja. É quem não é crente. O seu comportamento para com esses indivíduos também tem que ser observado, ou nós devemos tê-lo com muita atenção. As pessoas de fora nos observam. Logo, o anúncio do evangelho inclui palavras, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas o anúncio do evangelho também acontece por meio de um comportamento, do bom testemunho que nós temos para com aqueles que vêm de fora, ou que são de fora. Sabedoria, prudência, e se você não tem, peça a Deus sabedoria por meio da oração, que Ele há de dar para o anúncio do evangelho. Tenha certeza disso. Se você pede sabedoria para compartilhar o evangelho do Senhor Jesus, Ele jamais há de negar. A todos Ele dará com abundância para que nós possamos compartilhar esta bênção. Mas se as nossas ações, o nosso comportamento deve ser feito com sabedoria, nós também devemos aproveitar as oportunidades. E o que é aproveitar as oportunidades? Algumas traduções vão trazer com aproveitem o tempo. O termo utilizado aqui é o termo para tempo, é colocado como oportunidade aí, mas ele é o mesmo termo utilizado para tempo, não o tempo cronológico, mas aquele conhecido como kairos, ou o tempo da oportunidade, o tempo certo, o tempo preciso de Deus. E a ideia aqui é muito interessante. Então, veja bem, aproveitar as oportunidades aqui, ou remir o tempo, como Paulo vai dizer lá na carta aos Efésios, a lógica aqui é muito bela.
E algumas traduções mais contemporâneas, nesse texto aqui, o fazem muito bem. Uma delas diz o seguinte: aproveitem o tempo com essas pessoas de fora. Essa é a lógica do raciocínio. Comportem-se com sabedoria. O crente, primordialmente, convive com outros crentes. Mas quando você estiver com as pessoas que são de fora, peça a Deus sabedoria e aproveite essa oportunidade para compartilhar o Evangelho. É isso que é remir o tempo. É deixar ou evitar que o tempo seja desperdiçado, mas para que, com sabedoria do alto, você saiba aproveitar esta oportunidade. E aí sim, você vai poder compartilhar o Evangelho com o vizinho, com o colega de trabalho, não sendo o chato do ano ou o inimigo do muro, mas sendo alguém com palavras agradáveis e que sabe se aproximar de forma sábia para com as pessoas. Então, as nossas ações evangelísticas devem ser feitas com sabedoria, devemos aproveitar os momentos. E como que eu aproveito esse momento? Versículo 6 agora, 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. O temperada com sal aqui é muito interessante, porque o sal, ele é um que ele tem que ser muito preciso. A falta dele deixa a comida insossa e o excesso é capaz de estragar o jantar. Então, quando Paulo diz aqui que a vossa palavra seja temperada com sal, são palavras moderadas, na medida certa, que não esteja ausente o sabor de Cristo, mas que você não seja grosseiro na apresentação do Evangelho para com as outras pessoas. O conteúdo é falar de Cristo. Agradável aqui é um termo muito interessante, é aquilo que tem graça. De forma análoga, então, existem muitas pessoas cujas palavras não são agradáveis. Muitos crentes possuem mais palavras desagradáveis, ou seja, palavras em que há ausência de graça, ao invés de presença de graça. É isso que é uma desgraça. Não são apenas as tragédias ou as coisas ruins que acontecem, mas o conceito é mais amplo. A desgraça é a ausência da graça de Deus. E se nós formos pensar assim, quantas palavras desgraçadas ou com ausência de graça nós compartilhamos e dizemos ao longo do dia para com aqueles que estão ao nosso redor, para com aqueles que estão perto de nós. Quanta graça falta no tempero dos nossos diálogos, dos nossos relacionamentos com as pessoas com quem nós lidamos. As nossas ações devem ser sábias. Devemos gastar o tempo com esses indivíduos que são os de fora. E nós remimos o tempo, ou aproveitamos essas oportunidades com palavras agradáveis, em que existe graça nas nossas palavras, temperadas com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. E aqui vem outro mito que cai por terra, não mito, mas um exagero que nós cometemos, é que nós enxergamos evangelismo apenas como evangelismo de massas. É bem provável que se você fala assim que a sua expectativa de uma igreja evangelística seja de cultos evangelísticos em que o pastor faça apelo e as pessoas se rendam ao Salvador. Isso pode até acontecer e é verdadeiro. Mas isso é quase que no crescimento da igreja, isso é quase uma exceção. Sermões como o de Pedro, primeiro uma conversão de 5, depois outra de 3.000 pessoas. Isso acontece, é verdade, mas é a exceção na vida de igreja. Olha como Paulo diz aqui. Você tem que saber a responder a cada um. Cada um. Evangelismo em massa não é a regra de expansão da igreja. Repito, não estou dizendo que não é um instrumento de evangelização. Mas a regra, o ordinário do crescimento da igreja é quando eu tenho capacidade de responder a cada um, segundo as suas questões, e apresentar o Evangelho.
E Deus vai nos dando sabedoria para isso. Portanto, digamos que, da mesma forma que roupas feitas sob medidas, por alfaiates e boas costureiras, são muito mais elegantes do que roupas produzidas em escala, não é verdade? E o Evangelho também. Como as pessoas têm necessidades particulares, dúvidas particulares, anseios particulares, nós devemos pedir a Deus sabedoria para dar respostas particulares a estas pessoas e para poder apresentar o Evangelho a elas. Lembrando, então, a nossa união com Cristo gera em nós orações missionárias, orações perseverantes, gratas, vigilantes e orações que se estendem não apenas por nós, mas por aqueles que estão no fronte de batalha. Mas a nossa união com Cristo gera em nós ações missionárias, a fim de que nós nos comportemos com sabedoria para com os de fora, para que nós possamos aproveitar a oportunidade com os que são de fora. A nossa união com Cristo gera em nós umas palavras, um vocabulário agradável, temperado com sal, e palavras que são capazes de responder à necessidade de cada um. Isto posto, a famosa pergunta de domingo à noite: ok, pastor, como que fica a minha segunda-feira diante dessas verdades? Eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas. E olhando para todos os argumentos anteriores de Paulo, em que ele, por meio da união com Cristo, ele nos convoca à santidade pessoal, à santidade nos relacionamentos na igreja, na família e para com os de fora. Todos nós temos uma dessas áreas que nós temos lutas maiores. Queremos ser mais santos pessoalmente, abandonar o pecado, abandonar a pornografia, o palavrão, o roubo. Queremos ser maridos melhores, queremos ser esposas melhores. Todos nós talvez tenhamos pessoas na igreja com que nós não tenhamos bom relacionamento. Todos nós temos desafios em nosso trabalho, aquele patrão que, Deus me dá paciência, que se o senhor me der um 38, que é o que muitos falam. Ou muitos devem ter aquele funcionário também, que eu vou te contar, hein? Se não existisse lei trabalhista, esse negócio ia ser resolvido de outra forma. Comece resolvendo essas questões, orando ao Senhor. Quer ser um marido melhor? Dobre os joelhos e peça ao Senhor mudança de comportamento para com sua esposa. Quer ser uma esposa melhor? Dobre os joelhos e ore ao Senhor. Persevere em oração para que o seu temperamento seja mudado, para que você entenda o que é o papel do homem em casa, o papel da mulher, o papel de filhos. Quer resolver as suas questões no trabalho? Comece orando pela sua empresa, pelos seus funcionários, pelo seu patrão. A oração tem que deixar de ser para nós apenas uma resposta vaga, como se fosse um boa noite genérico. Vou orar. Não! Ela é um instrumento pelo qual nós nos alimentamos da nossa união com Cristo. Ela é a nossa conexão de internet espiritual, em que nós nos alimentamos unidos a Cristo. E por meio dessa alimentação, dessa conexão, temos vidas transformadas e podemos avançar. Você quer que o Evangelho seja pregado? Ore por aqueles que estão no fronte de batalha, assim como Paulo pediu oração por ele. Mas ore também para que o Senhor lhe dê, abra as portas para que você seja um missionário ou uma missionária. Ore para que você saiba e tenha capacidade de falar de Cristo às pessoas. E repito, compartilhar o Evangelho não é uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, um ensaio filosófico complexo. Compartilhar do Evangelho é falar a respeito de Cristo, quem Ele é, o que Ele fez e o que Ele continua fazendo na vida do seu povo. E cientes dessa nossa união com Cristo, cientes da suficiência que Cristo nos proporciona, nós vamos celebrar a ceia do Senhor.